E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve ser convocado para prestar esclarecimentos à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Detalhes da notícia com Berenice Leite. O requerimento apresentado pela Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados é para que o vice-presidente Geraldo Alckmin dê explicações sobre a participação do presidente da Apex, Jorge Viana, que teria feito declarações contra o agronegócio brasileiro durante viagem à China na semana passada. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, pelo qual Geraldo Alckmin responde. O deputado federal Rodolfo Nogueira, autor do requerimento, considerou as declarações inoportunas, já que havia, na ocasião, uma comitiva de brasileiros no país asiático em busca de oportunidades para expandir novos mercados. É inadmissível que um agente público que recebe salário do contribuinte para promover o Brasil lá fora faça declarações denegrindo o setor do agronegócio, que tanto contribui para a economia do Brasil. E aqui eu endosso as palavras do meu amigo deputado Pedro Lupião, presidente da FPA, que essa semana falou que esse governo irresponsável adotou o agronegócio como adversário principal. Por isso, essa convocação tão importante do ministro do Desenvolvimento, o senhor Geraldo Alckmin. O discurso de Jorge Viana não agradou a bancada ruralista. No Senado, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, repudiou a fala do presidente da Apex. O senador Rogério Marinho também se pronunciou durante a sessão plenária. Para ele, o discurso da Apex na China em nada contribui com os interesses nacionais. Nós temos hoje como a nossa principal atividade econômica, aquela que nos dá uma proficiência, um diferencial em termos de tecnologia, de competitividade, o agronegócio. E na China, o nosso presidente da Apex, o ex-governador e senador Jorge Viana, faz uma declaração deplorável contra os interesses nacionais. Eu diria até que ele chega a cometer um crime de lesa pátria, porque depõe contra a economia brasileira. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, comentou o assunto e minimizou as críticas. Disse que o presidente da Apex, Jorge Viana, está sendo injustiçado e que se trata apenas de oposição por oposição. Foram injustos com Jorge Viana. Eu não estava no momento, eu fiz a abertura do evento, eu estava com 2, 3 agendas, até porque o presidente Lula não pôde ir, então não estava presente na hora da fala, mas minha equipe estava, tem o vídeo aí, todo mundo disponível. O Jorge não falou nada demais. Ele falou que nos últimos 4 anos o Brasil não demonstrava transparência com os dados de desmatamento, de queimadas, de invasão de terras públicas na Amazônia. E o nosso governo vai ser transparente com isso. O BNDES não vai mais financiar quem comete esse tipo de crime. É contra a lei, nós não podemos apoiar, foi só isso que ele falou. Este é o 5º ministro do governo Lula que é chamado para prestar esclarecimentos aqui na Câmara dos Deputados. Ao saber que o vice-presidente poderia ser o próximo, interlocutores do governo já estão em contato com o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado federal Tião Medeiros, para que na semana que vem ele e Alckmin sentem para conversar. Este é o início de um diálogo que pode evitar que o requerimento entre na pauta da próxima sessão. De Brasília, Berenice Leite. Deise Ciocari, assunto delicado, espinhoso para o governo, para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Importante lembrar que Jorge Viana, que é o presidente da Apex, essa agência que cuida justamente das exportações, relacionou os problemas ambientais com o segmento, o setor do agronegócio brasileiro. É função do legislativo fiscalizar o executivo, especialmente em relação a falas classificadas por muitos como desastrosas. Acha que ele exagerou? Falta de conhecimento, despreparo? Como classificar? Nossa, Daniel, essa questão do agro brasileiro e da esquerda é um assunto que eu poderia ficar literalmente 5 horas falando aqui, que foi um tema da minha tese no doutorado.
Eu não acredito que seja despreparo, porque alguém que está num cargo desses tem que ter uma noção do que está falando, mas tudo que envolve a esquerda brasileira sempre tem uma relação pejorativa com o agro brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, de 2011 a 2020, o setor de serviços no Brasil ele cresceu 1,5%. O agro cresceu 25%, e mesmo assim é um dos setores mais penalizados pela esquerda. Então, esse requerimento pedindo explicação na Câmara dos Deputados, bom, bem-vindo a uma democracia, bem-vindo a uma oposição democrática. É isso que acontece quando se tem uma oposição democrática. Vale lembrar que a gente está entrando no mês de abril. Desde que esse governo assumiu a presidência da República, a gente voltou com as invasões do MST. No passado, elas foram muito incentivadas pelo presidente Lula. Os agricultores estão com receio agora que possa voltar o Abril Vermelho. Então, toda a relação da esquerda com o setor agro brasileiro ela é muito delicada. Ainda bem que o setor, que é um dos setores que mais cresce no mundo, é o setor agro brasileiro, tem defensores como Pedro Lupion, do qual eu confesso que eu sou uma grande admiradora. A gente tem que lembrar também que, durante o período eleitoral, o atual presidente da República, chamou o setor agro de direitista e fascista. Então, não é uma relação muito tranquila. Quando essas declarações elas acontecem, por despreparo ou por intencionalidade, elas precisam ser checadas, porque elas atingem o setor que mais cresce no país, e isso é extremamente delicado. Acho que as pessoas elas ainda não se deram conta do que acontece se o setor agro brasileiro quebrar, o país quebra junto. Então, as explicações na Câmara, elas são simplesmente o resultado de uma oposição democrática que acontece com eficiência no Brasil, ainda bem, né?